Ok, o que é Sonic Sem Tapes? Eu tava de boa no YouTube até que apareceu essa coisa aqui. Isso um pouco feio, né? Só um pouquinho. Mas depois que eu vi esse vídeo, eu percebi que não é só um vídeo, e sim uma série toda. E é sobre essa série que nós vamos falar hoje. Bem, eu já conheci o Sonic Sem Tapes por causa das animações infantis que tem no YouTube, como essas aí. Mas, como vocês podem ver, são bem estranhas. E bem, bora logo porque importa. Bem, o primeiro vídeo tem o Sonic com o corpo do lado censurado, que parece ser o corpo do Eggman. E depois disso, o Sonic sorri. E depois vem um aviso, que eu vou ler aqui para vocês. Sistema de alerta de emergência. Uma ameaça desconhecida está causando danos às pessoas na área. Houve várias motivações e pessoas desaparecidas relatadas no último dia. As autoridades ainda estão investigando. Fique alerta, tranque suas portas, janelas e arme-se. Esteja preparado para um encontro cara a cara com essa ameaça. E bem, já dá para saber o que é essa ameaça, né? E bem, depois disso a gente vê câmeras. Uma parece que está na rua, outra parece que está em um quarto e a última em uma escada. E bem, a pessoa dessa casa não está com sorte. Por enquanto ainda só dá para ver os cambitos do Sonic. Por enquanto. E bem, o Sonic já desapareceu da câmera da rua. Ou seja, ferrou demais para a pessoa que está dentro dessa casa. E depois disso o Sonic sai correndo e fica na câmera da escada. E bem, isso é uma das câmeras mais próximas da onde a pessoa dessa casa tá. Ou seja, essa pessoa tá muito ferrada mesmo. E depois disso a gente vê o sorrisão do Sonic, gente. Que coisa mais bonita, hein? E depois disso a pessoa se esconde, né? Qualquer coisa que qualquer pessoa faria. Só que não adiantou na dica. Bem, por enquanto a gente só viu o Sonic, né? Ainda falta o Tails e o Knuckles, não é mesmo? E o segundo episódio começa com o Tails dormindo, só que ele escuta um barulho e ele acorda. E quando ele vê, o Sonic tá na frente dele, gente. Coisa mais bonita. Só que não dá pra fazer nada, porque o Sonic desapareceu no cangote do Tails. Nas últimas 3 semanas, houve muita denúncia de gente desaparecida. Vários desses relatos consistem em indivíduos sendo retirados de suas casas. Atualmente, há 946 pessoas desaparecidas do condenado de Green Hill. Nenhum corpo foi encontrado. Equipes de buscas foram enviadas para a região, mas muitos também desapareceram. As pessoas estão com medo e o governo local não sabe o que fazer. Como vocês viram, tem bastante gente desaparecendo nas últimas 3 semanas, mas nenhum corpo foi encontrado, ou seja, o Sonic tá comendo ou enfiando boga. E eu acho que a segunda opção é a melhor, mas também o Tails se transformou também, virou aliado do Sonic, ou seja, é como um vírus zumbi. Ele passou a língua no Tails e o Tails se transformou também. Ou seja, eu não acho que o Sonic esteja possuído. E como vocês viram, o Sonic tira as pessoas da sua casa. Ou seja, primeiro ele pega a pessoa, tira da casa e depois come. Pelo menos foi isso que eu entendi. As imagens que você vai ver agora foram recuperadas de um membro da equipe de busca. O lugar que eles estão é desconhecido, mas a câmera foi encontrada perto de rastro de sangue.
Ver as fotos que esses membros da equipe de busca tiraram, dá pra ver que o Sonic cresceu bastante. Do que da última vez que a gente viu o corpo dele completo. Eu duvido que agora ele em pé caiba dentro de uma casa. Também houve avisamentos de uma entidade voando pelo céu nas últimas horas da noite. A imagem dessa criatura veio da internet, mas o governo local se recusa a reconhecer sua existência. Sem nenhuma explicação lógica para o desaparecimento, muita gente acredita que essas entidades são os sequestradores. Bem, depois dos avisos, a gente vê a forma do Sonic e o tamanho dela. Só que a última é tão grande que nem cabe na tela. E quão grande essa coisa é o que a gente vai ver agora. Em 14 de novembro de 2006, um policial foi chamado para patrulhar uma área perto da borda de Hilltop. Os moradores relataram ter ouvido gritos altos tarde da noite. Esta é a filmagem recuperada da câmera corporal do policial. O vídeo começa com o policial procurando por alguém. Só que ele escuta uma coisa que não é muito agradável. E ele acaba tendo um encontrinho bem desagradável com o Sonic. E ele faz o que qualquer pessoa faria, que começar a correr, mas ele pensa que está escondido. Mas depois dele ver o Tails, ele sai correndo de novo, sem parar, velho. Pé no escondito. Até que ele encontra essa estátua. Só que não dá tempo de ver o que é, porque e ele sai correndo de novo, mas só que com o Sonic atrás dele, só que não dá pra fugir. O corpo do policial foi encontrado na manhã seguinte, colocado na estátua que aparece na filmagem. Suas estranhas foram removidas, e embora seu corpo tenha sido encontrado em menos de 24 horas após a data mostrada na filmagem, ele estava em estado grave de decomposição. As autoridades que viram declararam que o corpo parecia estar se transformando em nada. Quando as autoridades retornaram ao local da estátua, ela não estava mais lá. Foi recomendado que o público evacue as áreas com muito desaparecimento, mas as imagens não foram divulgadas. E lembra que no último episódio eu perguntei o quão grande essa criatura pode ficar? Então, essa é a resposta. Com um Sonic desse tamanho, não dá mais para esconder ele da população. Mas afinal, o que é essa estátua? Essa estátua é um deus chamado Moloch, que algumas pessoas adoravam. E bem, a adoração desse deus envolvia coisas muito pesadas, como sacrifícios humanos. E bem, as pessoas matavam as outras e colocava o corpo dessas pessoas dentro da estátua. E bem, o que as pessoas ganhavam fazendo esse tipo de ritual eu não sei. Mas basicamente é isso que funcionava a adoração desse deus. E claro que adorar esse deus ficou muito proibido, porque são sacrifícios humanos. Mas agora a gente tem o Tails e o Sonic. Mas agora falta o Knuckles. O episódio 4 começa com o Knuckles correndo. Por que aqui tá tão quieto? O que aconteceu com todo mundo? Parece que o Knuckles não sabe o que está acontecendo.
E depois disso, ele encontra um corpo. Quem faria algo assim? E ele continua correndo até que ele encontra o Tails. Mas... Tails? Você sabe o que está acontecendo aqui? Tails? O Tails se transforma. E o Sonic aparece atrás do Knuckles. E ele se transforma na segunda forma. Depois disso, o Knuckles sai correndo e o Sonic na terceira forma vai atrás dele. Mas quando o Sonic percebe que a terceira forma não é o suficiente, ele se transforma na quarta, a forma maior, até que ele pega o Knuckles. O que você é? Eu sou o que eu preciso ser. Você não pode ser o Sonic. Sonic nunca faria isso. E o que você fez com Tails? Por que você está fazendo isso? Tantas perguntas. Deixe-me mostrar a você tudo. O que é isso? Procure elas. As Super Esmeraldas? Elas são sua única esperança. Ele precisa das esmeraldas do caos para o ritual. Não deixe que ele complete o ritual. O que vai acontecer se ele completar o ritual? Depois disso, a gente vê o Knuckles na chuva. E parece que ele ainda está vivo. E bem, ele precisa das esmeraldas do caos para completar o ritual. Mas eu não entendi se são as esmeraldas do caos normal ou as super esmeraldas do caos. Mas se ele conseguir completar esse ritual, ele vai se transformar na forma super ou na hiper. Resumindo, se ele conseguir, tá todo mundo ferrado. O episódio 5 começa com o Knuckles passando por uma placa e depois passando por outra. O Sonic está tão grande que é impossível esconder ele do público. E o que parece ser cópias do Tails também foram divulgadas. E isso não é só nos Estados Unidos. Sonic está evoluindo rapidamente, e se nada for feito, vai ser um problema para o mundo todo.
Sonic demonstrou uma grande velocidade, mesmo sendo enorme. Sonic percorreu a distância de centenas de quilômetros entre Hilltop e Times Square em meros segundos. Devido ao seu tamanho e à velocidade que viajava, criou uma onda de choque que devassou tudo ao caminho. Parecia não ter interesse no serviço de Times Square. Andava por aí como se estivesse procurando algo, até que soltou um grito mortal. Nesse vídeo dá pra ver o quão grande o Sonic ficou, véi. Ele ficou enorme. E esse ponto brilhante parece ser uma esmeralda do caos. Ou seja, só falta mais 6 para eu conseguir o ritual. Após ele conseguir a esmeralda, ele desapareceu em um piscar de olhos. Knuckles, o Echidna, deu uma informação interessante para Gun. Antes, as esmeraldas do caos tinham conseguido o pico de poder. Knuckles sugeriu que a Gun focasse em impedir o Sonic de conseguir as esmeraldas, enquanto o Knuckles volta para pegar as super esmeraldas. Knuckles planeja pegar as esmeraldas e usar ela contra o Sonic. Com a morte de Dr. Robotnik e nenhum jeito de lidar com essa ameaça, essa parece ser a melhor opção que temos. O número de pessoas desaparecidas já ultrapassou os milhares. Isso sem contar a quantidade quase incontável de vítimas causadas por simplesmente ele ir de um lugar para o outro. Já teve relato de pessoas sendo sequestradas pelo Tails em outro país. Temos medos do que ele pode fazer com as esmeraldas. Que Deus ajude todos nós. E o vídeo acaba com o Knuckles sendo transportado para o passado para conseguir as esmeraldas do caos, no pico de poder. E bem, hora da teoria. E o que é esse Sonic? Bem, eu acho que esse Sonic é uma bactéria. Porque o Knuckles pergunta 3 coisas quando ele é capturado pelo Sonic. O que ele é, o que ele fez com o Tails e por que ele tá fazendo isso. E bem, com tudo que ele mostrou, a primeira coisa que aparece são bactérias. E ordenando a primeira pergunta é o que ele é. E depois mostra o Tails sendo pegado por ele. E que faz sentido. A segunda pergunta é o que ele fez com o Tails. E a terceira pergunta é o porquê ele fez isso. E bem, eu tenho 2 hipóteses para isso. Porque ele acha que o Deus lá é um Deus para ele. Ele adora esse Deus. Ou ele quer simplesmente poder. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E uma curiosidade que eu gravei esse vídeo todo doente. Pra vocês verem a vontade que eu tenho de ganhar dinheiro. Mas, dê like, se inscreva no canal para bater a meta de 10 likes. E é isso, gente, bye bye.